Gente, nós vamos falar hoje sobre prioridades. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, entender sobre este tema, e nós vamos também aprender sobre este tema. E quando nós falamos sobre prioridades, nós precisamos também olhar para aquilo que não é prioridade. E aquilo que não é prioridade é para nós o quê? Qual que é a outra palavra? Está saindo aí, alguém já falou. Qual que é? Isso, distrações. Como nós somos tomados e envolvidos por distrações. Algumas distrações são, por exemplo, banais, extremamente, completamente banais. Quem aqui, por exemplo, nunca perdeu horas do seu dia com um joguinho estúpido no celular? Ou, melhor a pergunta, né? Quem aqui já perdeu horas do seu dia com um jogo estúpido no celular, no videogame, em qualquer outro lugar? Eu levanto a minha mão primeiro para você se sentir encorajado, tá? Quem aqui nunca maratonou uma série sem parar, por horas? Sabe aquela série boa que você descobre e fala assim, nossa, por que eu não assisti isso antes? Qual que é, Bia, essa série? Que você olha e fala assim, por que eu não assisti isso antes? Vamos revelar os gostos da Bia. Fala aí uma série. Friends. Tudo bem, tem gosto, né? Gosto para tudo. Camila, uma série, Camila. Olha, Camila. Não sabe, mas assiste. Tá vendo? Alguém soprou ali no ouvido dela, The Chosen, soltou um The Chosen ali. Mas, meus irmãos, depois você fala, tá? Meus irmãos, todos nós já pegamos lá vários episódios para assistir. E a gente pega um episódio, e hoje, você não precisa ficar clicando em episódio por episódio mais, não é? O aparelho lá, ou a forma, eu esqueci o nome, como é que é? O stream. Não é isso. Colocou lá para você uma forma automática de você continuar assistindo os episódios, não é isso? E você assiste um episódio e ele só coloca lá para te lembrar. O próximo episódio vai começar dentro de tantos segundos. E normalmente você nem pausa, você vai correndo no banheiro, gasta os negócios e começa automaticamente. Você vai de episódio em episódio e nós perdemos horas do nosso dia com uma série. Em algo que é fictício, em algo que não é verdade, e por mais que seja bonito, igual The Chosen, é legal, é bonito, mas The Chosen é uma série de televisão, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Nós perdemos horas dos nossos dias, e quem aqui nunca, por exemplo, e nós estamos falando de distrações, quem aqui nunca sentou para estudar, e você fala assim, não, essa tarde vai ser produtiva. Deixa Deus falar, não afasta a palavra de Deus não. Essa tarde vai ser produtiva. E aí você senta lá para estudar e aparece a primeira notificação no celular. Já era, você perdeu a sua tarde inteira. Você perdeu todo o seu tempo, porque as distrações tomaram você. Você foi tomado, consumido pelas distrações. E, gente, nós somos tomados por muitas vezes em distrações banais, em coisas superficiais, em coisas supérfluas. Mas não somente as distrações banais nos atrapalham. Existem outras distrações que não são banais, mas também nos afastam do propósito. E nós precisamos entender que tudo o que nos afasta do verdadeiro propósito de nossas vidas deve ser considerado como uma distração. E aí, podem entrar, por exemplo, amigos. Mas você está falando, pastor, que os meus amigos são distrações? Sim. Seus amigos podem ser terríveis distrações para o seu propósito de vida. Porque talvez o Senhor te chamou a caminhar em um caminho, em um propósito, em uma direção, e os seus amigos estão te puxando para outra direção. Seus amigos estão te puxando para outro rumo, para outro caminho, e você está sendo tomado por aquela influência e distraído do seu verdadeiro propósito.
alguns pensamentos podem ser distrativos para nós. Por exemplo, as pessoas chegam e falam assim: nossa, mas reino de Deus, cara? Que isso? Você é tão novo. Preocupar com o reino de Deus? Para que buscar agora o reino de Deus? Você precisa de produtividade. Que isso, cara? Cuidar de si mesmo. Que papo estranho é esse? Você é jovem, você é adolescente. Você pode comer o que você quer, você pode dormir a hora que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Tem tempo para você mudar. Pessoas que agem nos distraindo daquilo que verdadeiramente é o nosso propósito. O Catecismo de Westminster, um grande catecismo que reuniu as perguntas fundamentais sobre a fé e respondeu o que a fé realmente deve ser guardada em nosso coração, chegou à seguinte conclusão sobre qual o principal objetivo do homem em sua vida. E o principal objetivo do homem é conhecer a Deus ao desfrutá-lo para sempre. Esse deve ser o nosso maior objetivo de vida. Esse é o nosso maior propósito de vida. Conhecer a Deus ao desfrutar dele para sempre. Todos os dias, nós acordamos com a verdade de que nós não somos iguais ao nosso Senhor. Quem aqui acordou igual a Jesus hoje? Ninguém. Nós não somos iguais a Jesus. E essa é uma verdade que está no seu espelho quando você acorda. E todos nós acordamos com outra verdade. Nós somos chamados a nos parecermos com o nosso Senhor. Nós somos chamados a nos parecermos com o Senhor que morreu por nós. Nós somos chamados a uma vida de conhecer a Deus e desfrutar de Deus. E conhecer a Deus é um relacionamento que envolve percepção, discernimento, crescimento e obediência à sua vontade. Tudo que te impedir de fazer essas coisas diante do Senhor, o seu Deus, deve ser considerado para você ou por você como uma distração. Tudo deve ser considerado como algo que te afasta de Deus. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 4, o texto que nós lemos aqui no início. E nós vamos ler a partir do verso 31. João 4, 31. Nós vamos aprender hoje com o nosso Senhor Jesus em uma passagem que equilibra distrações e propósito. Uma passagem que equilibra e contrasta pessoas que estão verdadeiramente alinhadas e pessoas que estão distraídas por coisas supérfluas, ou por coisas passageiras, ou por coisas que se perdem com o tempo. Vamos lá? Coloca na NVI para nós, por favor, Fernandinha. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Pode continuar até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho da mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com ele. Ele ficou por 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos orar? Senhor Deus, fale conosco. Fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir o Senhor.
nós precisamos ser mudados por sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como este texto nos ensina sobre prioridades? Como este texto pode nos ajudar a alinhar ou redefinir aquilo que deve ser prioritário em nossas vidas? E nós precisamos aproveitar este capítulo e entender este capítulo, para entender como este tema se aplica à nossa vida. Jesus está aqui em um território chamado Samaria, ok? Correto? Você leu o capítulo, né? No início você leu. E o que é que acontece nessa Samaria? Jesus, por volta do meio-dia, estava chegando à cidade e se encontra com uma mulher que nós chamamos e conhecemos por mulher samaritana. E ali Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Jesus pede água, aquela mulher fala assim, ó, o senhor não tem nem com que pegar, como o senhor vai me dar água viva? Como o senhor promete algo que não é possível humanamente? E o Senhor diz e se revela àquela mulher, e ela o reconhece primeiramente como um profeta, aquele que conhece a verdade, aquele que conhece o futuro, e depois o reconhece como o Messias. Essa parte do texto termina com o quê? A mulher pegando o balde, ou o cântaro, ou o recipiente que ela havia levado para pegar água, deixando no chão e correndo à cidade para anunciar que encontrou o Messias. No meio dessa história aparecem os discípulos. E você leu no capítulo 4, logo no início, que quando Jesus chega àquele lugar onde a mulher samaritana estava buscando a água, os discípulos vão até a cidade comprar comida, não é isso? Os discípulos foram buscar comida para que eles pudessem comer e para que Jesus pudesse comer. E ali, naquele momento, os discípulos chegam e Jesus tem uma conversa muito particular, muito privada, muito profunda e muito específica com os seus discípulos sobre verdadeiras prioridades. E nós aprenderemos hoje aqui com este texto, porque nós precisamos alinhar as nossas prioridades. Porque nós precisamos alinhar a prioridade da nossa vida, o que vem em primeiro lugar em nossa história e em nossa caminhada. Primeiramente, porque prioridades erradas podem te levar a entender errado a prioridade de Deus. Prioridades erradas podem te levar a entender errado o que é prioritário ou o que vem em primeiro lugar para o coração do nosso Senhor. Há no início deste texto um contraste entre aquilo que os discípulos tratavam como prioridade e aquilo que Jesus trata como prioridade. Os discípulos chegam, ô mestre, está aqui a comida, ó, come. Ô mestre, é bom que o Senhor coma alguma coisa. Jesus usa da mesma palavra que eles usam para dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos então não entendem nada, ficam perplexos e se perguntam, será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém trouxe comida e nós não sabemos? E Jesus novamente diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aqueles homens estavam certos, de certa forma e de forma humana e de forma física, em preocuparem-se em se alimentarem. Era o horário da comida, era o horário de comer. E eles chegam a Jesus com algo que é natural. Eles pedem a Jesus para que Jesus coma, porque sabiam que se Jesus não comesse, se Jesus não fizesse primeiro, eles não podiam fazer. Afinal, Jesus era o mestre, Jesus era o Senhor, Jesus era quem estava discipulando e ensinando. A necessidade dos discípulos aqui está em fazer Jesus comer, para que eles possam também comer. E Jesus mostra qual a verdadeira prioridade do reino de Deus. Qual a verdadeira prioridade do coração dele. Qual a verdadeira prioridade e qual a vontade do Pai para o seu ministério. Jesus percebe que os seus discípulos estavam totalmente desconectados com o verdadeiro propósito do reino de Deus. Jesus percebe que os seus discípulos estavam alinhados
apenas a coisas terrenas, supérfluas, e apenas a coisas que vêm e passam. Alimentos, por exemplo, você come, e aqui você come em um momento, passa 2, 3 horas, e você nem se lembra mais o que comeu. Você come hoje algo no seu almoço, e quando passa uma semana, você não se lembra do almoço da semana passada. Por quê? Porque essas coisas são coisas cotidianas, são coisas do dia a dia, são coisas que são necessárias, mas não são prioritárias. São coisas que são necessárias, mas aos olhos do reino de Deus, não são coisas prioritárias. Então os discípulos olham para Jesus e insistem que ele coma, e Jesus mostra qual a sua verdadeira fome, qual a sua verdadeira prioridade, o que lhe importava mais. Não era satisfazer as suas necessidades físicas. O que lhe importava mais não era saciar a sua carne, não era saciar a sua barriga. O que mais lhe importava era obedecer à vontade do Pai. O que Jesus está fazendo aqui com os discípulos? Obrigado, Vinícius. O que Jesus está fazendo aqui com os discípulos é mostrar a eles que os seus olhos estavam tapados para o reino de Deus. Aqueles homens já haviam visto sinais. Aqueles homens, na cronologia do Evangelho de João, já haviam visto o Senhor transformar água em vinho. Aqueles homens já sabiam da grandeza de Jesus. Mas aqueles homens ainda estavam com os pés muito fixos na vida terrena, com os olhos muito presos na vida terrena, com o coração muito preso àquilo que se pode ver e tocar. E Jesus chega para eles e diz que a sua prioridade é transcendente. Ela passa daquilo que nós podemos ver e tocar, daquilo que nós podemos sentir e ver, daquilo que nós podemos olhar com os nossos olhos. Jesus mostra aos seus discípulos que a verdadeira prioridade era obediência à vontade do Pai. E assim como os discípulos de Jesus, naquele tempo, andando com Jesus e vendo todas as maravilhas e a maravilha da pessoa de Jesus, nós também temos os nossos olhos obscurecidos. Nós temos olhos obscurecidos para aquilo que realmente é a prioridade de Deus. Nós temos os olhos obscurecidos para aquilo que realmente é prioritário para o nosso Senhor Jesus. Nós vivemos a nossa semana como se qualquer coisa bastasse. Nós vivemos os nossos dias como se qualquer coisa para Deus fosse suficiente. Nós vivemos os nossos dias como se 10 minutos do dia ou da semana para Deus fossem o bastante. Nós vivemos o nosso dia como se o Senhor fosse a nossa prioridade diante de nossas palavras. Mas o nosso tempo mostra que o Senhor não é nem de perto a nossa prioridade. Os nossos desejos mostram que o Senhor não é nem de perto a nossa prioridade. O nosso coração mostra que o Senhor não é nem de perto a nossa prioridade. E nós falamos: Senhor, nós te amamos, nós esperamos o dia, Senhor, nós aguardamos a sua vinda, Senhor, o Senhor é maravilhoso, sublime, nós cantamos essas coisas, nós falamos que o Senhor é mais precioso do que o ouro, mas nós queremos o tempo todo o ouro, a comida, as coisas que podemos tocar e ver. Nós somos assim. E assim como o Senhor fez com aqueles discípulos, o Senhor quer fazer com os nossos olhos nessa noite. O Senhor quer tirar as escamas dos nossos olhos para entender qual é a verdadeira fome que devemos ter. A fome de nossas vidas, meus irmãos, não deve ser por um bem material que você tem hoje e amanhã é desvalorizado. Ah, eu sonho tanto com a moto, tanto com o carro. Daqui a 5 anos, a moto que você tanto sonha hoje não vale tanta coisa assim. O carro que você tanto sonha hoje
não vale tanta coisa assim. Ah, mas eu sonho tanto com uma coisa que eu vi na internet e eu quero comprar. Se você passa uma semana sem comprar, talvez você queira comprar outra coisa. A nossa fome tem sido por coisas que se perdem no caminho. A nossa fome tem sido por coisas que se perdem nas nossas mãos. A nossa fome tem sido por coisas que são consumidas rapidamente, enquanto o Senhor nos chama para uma fome eterna. Enquanto o Senhor nos chama para uma fome de obediência, enquanto o Senhor nos chama para uma fome em que Ele é o verdadeiro alimento, o verdadeiro e o suficiente alimento. Você está sendo chamado nessa noite a desejar mais de Deus, a desejar mais o Senhor para o seu dia, a desejar mais o Senhor para a sua rotina, a desejar mais o Senhor para os momentos de necessidade e também para os momentos de alegria. Você está sendo chamado hoje a redefinir a sua fome. Entender errado prioridades vai te fazer entender errado a prioridade de Deus. Entender errado também as prioridades vai nos fazer entender errado o tempo de Deus. Os discípulos aqui são ensinados por Jesus em seus enganos. Eles erram primeiramente quanto à fome de Jesus. Eles acham que a fome de Jesus é puramente física. Jesus mostra que é espiritual. Jesus mostra que a sua fome é fazer a vontade do Pai. Eles são também errados quanto à sua percepção do tempo. Jesus chega para eles e diz: vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa, ou para a colheita. Vocês dizem que falta 4 meses para colher o que provavelmente estava diante dos olhos deles. Muito provavelmente aqueles homens estavam diante de um campo, ou diante de uma área agrícola. E ali eles podem visualizar o que Jesus está dizendo. Vocês dizem que falta 4 meses para a colheita. E novamente a percepção deles estava nas coisas terrenas e materiais. E Jesus está dizendo: a verdadeira colheita já está diante dos olhos de vocês. A verdadeira colheita já chegou. O tempo de colher está diante de vocês. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: ergam os olhos. Os campos estão maduros. Os campos estão prontos para colher. Jesus não está falando aqui de soja. Jesus não está falando de trigo. Jesus não está falando de arroz. Jesus não está falando de coisas que poderiam servir para subsistência material. Jesus estava falando da própria Samaria, onde ele estava. Você se lembra? Jesus chega, conversa com a mulher, os discípulos vão à cidade comprar comida, não é isso? Jesus volta, os discípulos estão ali também voltando, e ali tem um papo entre Jesus e os seus discípulos. No meio deste papo, onde está a mulher samaritana? Onde está? Ela foi à cidade anunciar que encontrou o Messias. E no meio dessa história toda, onde Jesus está conversando com os discípulos, a cidade está repercutindo a beleza e o impacto do Evangelho. Jesus então olha para os seus discípulos e diz: ergam os olhos espirituais. As pessoas estão prontas para receber a mensagem. As pessoas estão prontas para ouvir a mensagem. As pessoas estão prontas para ouvir o que vocês ouviram, o que aquela mulher ouviu, o que impactou vocês, o que impactou aquela mulher. Mas, meus irmãos, quando nós não temos o reino de Deus como prioridade, nós não conseguimos enxergar o tempo de Deus. Nós entendemos errado o tempo de Deus. E o Senhor está gritando nos nossos ouvidos: os campos estão brancos. O campo está maduro para a colheita. O Senhor tem gritado nos nossos ouvidos:
O seu amigo está pronto para receber o Evangelho. O seu amigo está pronto para ouvir dessa mensagem poderosa. O seu amigo está pronto para ouvir desse impacto que você também recebeu. A sua família está pronta para ouvir dessa mensagem gloriosa, doce, impactante e transformadora. O Senhor tem gritado em nossos ouvidos, mas as nossas más prioridades têm feito o quê? Não é o tempo. Ainda não chegou a hora. Eu ainda não discerni. Os campos estão brancos, mas só enxerga campos brancos e maduros para a colheita aqueles que tratam o reino de Deus como sua prioridade. Jovem adolescente que aqui está, você pode vir para esse culto aqui e fazer tudo o que você quiser. Sério, você pode vir para cá só para encontrar alguém, como alguns aqui estão. Você pode vir para cá para mexer no seu celular, como alguns estão mexendo agora. Você pode vir para cá para tratar Deus como alguém banal na sua vida. Você pode vir para cá para fazer isso. Isso mostra o que é prioridade para você. Isso mostra quem é prioridade para a sua vida. Isso mostra que Deus está em terceiro, quarto, quinto, 10º lugar na sua história. Mas quando você entender o reino de Deus, quando você entender a profundidade da mensagem que você recebeu, quando você entender a preciosidade do sangue de Jesus derramado por você, aí as escamas caem dos olhos, aí os ouvidos são retirados da tampa e daquilo que impedia de ouvir, e aí você pode ouvir e enxergar as pessoas que estão do seu lado, estão morrendo sem a mensagem que você um dia recebeu. Até quando nós vamos aceitar que os nossos amigos sejam profanos? Até quando nós vamos aceitar que os nossos amigos sejam pessoas que banalizam Deus? Até quando nós vamos aceitar que os nossos amigos sejam pessoas que distorcem quem Deus é? Até quando nós vamos aceitar que os nossos amigos sejam pessoas que desonrem os seus pais? O Senhor nos alcançou, assim como alcançou aqueles discípulos. E o Senhor chama os seus discípulos a entender o tempo de Deus. Os campos estão brancos. Uma palavra aos adolescentes que aqui estão. Você não é novo demais para viver a verdade do Evangelho. Essa é uma mentira do diabo. O diabo tem dito isso aos adolescentes. Você pode esperar mais um pouco. Ah, você é novo demais. Ah, você devia aproveitar mais. O que tem? Dar um beijo ali, um beijo aqui. O que tem viver descompromissadamente? O que tem viver de forma mundana ou de qualquer jeito? O que tem? O diabo tem falado em seu ouvido e você dá mais voz ao diabo do que a Deus. Você não precisa passar os seus anos ou quebrar a sua cara ou ter experiências ruins para entender o tempo de Deus. Se você foi alcançado pelo sangue precioso de Jesus, este é o tempo de você viver com este Senhor Jesus. Se você foi tomado pela mensagem do Evangelho, este é o tempo de você se posicionar diante do Evangelho que um dia tomou o seu coração. O jovem que está aqui, eu descobri que o mundo é bom. Pastor, eu dei uma rodadinha de nada. Eu descobri que eu gosto do negócio. Eu descobri que eu gosto do mundo. Eu descobri que eu gosto das festas. Eu descobri que eu gosto das mulheres. Eu descobri que eu gosto do sexo. Eu descobri que eu gosto desse negócio de ficar sem compromisso com as pessoas. E o diabo diz para você que você deve continuar assim. O diabo diz para você que você tem a sua juventude inteira para fazer isso. O diabo diz para você que os seus amigos da faculdade podem fazer e você também pode. Só que, meu querido, talvez você não tenha esse tempo todo. E principalmente você não foi chamado para isso.
É muito ruim saber que pessoas estão caminhando em direção a um precipício. E você que sabe que ali está um precipício, não consegue dizer nada para que as pessoas não caiam e morram. Nós somos uma cidade chamada de uma cidade cristã. E nós somos, por anos seguidos, a cidade mais violenta no meio jovem. Nós somos a cidade cristã. Estamos tendo por anos seguidos eventos universitários cheios de droga, de bebida, de doenças sexualmente transmissíveis. Nós estamos olhando as pessoas caminhando em direção ao precipício. E nós estamos dizendo, ainda não é o tempo, Deus. O meu amigo pode esperar para ouvir a mensagem do Evangelho. Outra pessoa vai falar, Senhor, eu não preciso dizer. Os campos estão brancos. Ergam os seus olhos. Você foi chamado por Deus como proclamador do Evangelho. O Senhor Jesus deu uma grande missão aos seus discípulos. E essa grande missão é compartilhar do que eles haviam recebido. Essa é a grande missão que todos nós recebemos. Mas só entenderemos isso quando o reino de Deus for uma prioridade para nós. Entender errado a prioridade do reino de Deus faz com que a gente entenda errado também a dinâmica do reino de Deus. O Senhor Jesus agora olha para os seus próprios discípulos e diz: vocês vão colher algo que vocês não plantaram. E é assim que funciona. E quando se colhe, aquele que colhe tem rapidamente os seus frutos, ou fruto do seu trabalho. Mas quando há a colheita, se alegram tanto aquele que plantou, quanto aquele que colheu. Isso não é sobre plantação. Isso é sobre o reino de Deus. Os seus discípulos estão chamados agora a desfrutar do que estava acontecendo na Samaria. Os seus discípulos estão sendo chamados agora a desfrutar da salvação que chegou numa cidade. Os seus discípulos estão sendo chamados a desfrutar de um povo que chega para Jesus e diz: fica conosco, fica com a gente mais um pouco. Nós acreditamos que o Senhor é o Salvador, não porque uma mulher adúltera disse, e não só porque uma mulher adúltera disse, porque eles acreditaram nela. Se não tivessem acreditado, não teriam seguido ela. Eles acreditaram, ouviram, seguiram, foram até Jesus, e agora dizem: nós acreditamos não só porque ela disse, nós acreditamos porque nós vimos e ouvimos e sabemos que verdadeiramente o Senhor é o Salvador do mundo. Os discípulos estão sendo chamados a desfrutar da salvação que chegou em Samaria. E não foi uma plantação deles. E não foi algo que eles fizeram. E nós, meus irmãos, também podemos desfrutar de algo que nós não fizemos. Talvez você fale ou reclame com Deus: Senhor, mas tem tanto tempo que eu estou falando do Senhor para o fulano de tal. Tem tanto tempo, Senhor, que eu falo do Evangelho para fulana. E aí chegou um tal de fulano de tal e disse meias palavras. E a pessoa disse que ama ao Senhor. E o fulano quer batizar agora. E o fulano quer fazer isso, quer fazer aquilo. Gente, quão mesquinhos nós somos de ficar tristes com essas coisas. Já parou para pensar nisso? Nossa, eu convidei a pessoa tantas vezes para ir no meu grupo de discipulado. Eu convidei a pessoa tantas vezes para caminhar comigo, para orar comigo, para ler a Bíblia comigo. Ela nunca quis. Aí chegou o outro e falou assim: vão? Ele falou: vão. E foram. E você ainda é mesquinho de se entristecer com alguém que está seguindo a Jesus. Uns plantam, outros semeiam, a glória é do nosso Senhor, e devem se alegrar tanto aquele que plantou, quanto aquele que semeou. Esta é a verdade do reino de Deus.
O reino de Deus não é sobre pessoa A ou pessoa B. O reino de Deus é sobre o Senhor Jesus. Ele é quem deve ser glorificado, em todo tempo e em todas as circunstâncias. Eu já vi por muitas vezes, já tive essa experiência muitas vezes. Pessoas que eu marcava, eu conversava, eu discipulava, eu orava, eu chorava, e a pessoa não queria. Aí passa alguns meses, aquela pessoa está super envolvida em outra igreja. Eu vou me entristecer com isso? De forma alguma. Eu preciso me alegrar, porque é sobre o reino de Deus. Não é sobre pastor Álvaro, não é sobre Juventude Radicalize, não é sobre pastor Vinícius, não é sobre Juventude Connect, não é sobre Juventude A, B, C, é sobre o reino de Deus e o Senhor Jesus sendo glorificado. Você está sendo chamado a entender o reino de Deus, a entender a dinâmica do reino de Deus. Você está sendo chamado a entender o que o reino significa. E você está sendo chamado, talvez hoje, a semear, a falar deste amor tão glorioso para alguém que você ama. Mas você também pode estar sendo chamado para colher, acompanhar alguém que já recebeu este Senhor Jesus, porque alguém um dia decidiu falar deste amor para Ele. Vamos ficar de pé? No reino de Deus não há espaço para vaidade, ego. No reino de Deus não há espaço para pessoas individualistas. Não é sobre isso. Não era sobre Paulo, não era sobre Apolo, não era sobre Pedro, não era sobre Lucas ou João, não era sobre nenhum dos discípulos ou apóstolos, nunca foi. Paulo olha em Filipenses e diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se eu ainda posso produzir frutos para vocês, é bom que eu viva. Paulo conseguia considerar a morte como um lucro, porque Paulo sabia que a igreja de Filipos ou qualquer outra igreja não dependia dele para sobreviver. Ele estava ali e naquele momento ele era importante para dar frutos, mas não era sobre Paulo, assim como também não é sobre você. Você não é a pessoa mais importante, você não é o ponto fraco de Deus, você não é a pessoa que os outros devem buscar. Ninguém está aqui para te seguir, ninguém deve estar aqui para me seguir. Nós falamos muito sobre discipulado na nossa juventude, mas não é discipulado sobre seguir o pastor Álvaro. Eu não sou o mestre aqui, o mestre é Jesus. Nós formamos discípulos de Jesus. Nós vamos continuar clamando, orando e chorando para que os discípulos de Jesus sejam levantados nessa cidade, se manifestem nessa cidade. Feche os seus olhos. O que é prioridade para você hoje? Será que prioridade para você é um amigo seu? Será que quando você ouve a palavra primeiro lugar, Jesus está ali?
Será que quando você imagina um pódio, entre primeiro, segundo e terceiro lugar, Jesus está pelo menos entre os três? Será que o reino de Deus é algo que toma parte da sua semana? Será que você começa a sua semana na segunda-feira pensando: eu preciso desesperadamente falar de Jesus para alguém? Eu não posso viver mais uma semana sem compartilhar do que eu recebi. Ou será que você ainda tem trazido comida para o Mestre? Será que você ainda tem trazido alimentos supérfluos que perdem o seu sentido com o tempo? Será que você só se preocupa com as coisas que estão diante dos seus olhos? Ou você já consegue tratar a eternidade como prioridade?